Olá, eu sou Cláudia Lousada e hoje inicio mais uma edição do podcast. Estou recebendo 3 convidados muito especiais da arte e da cultura. A artista plástica Heidi Lieberman, a curadora e designer Rosanina Lieberman e o diretor de arte Marcelo Lages. É um prazer enorme ter vocês aqui no meu podcast. O prazer é nosso. Gente, para a gente começar, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos mergulhar na exposição, né, Marcelo? O fabuloso mundo das cores, da nossa artista alemã Heidi Lieberman. Né, Heidi, que está em cartaz lá no Palácio, né? Anchieta, na Cidade Alta, no Palácio Anchieta. E que vamos aproveitar e vamos falar, vai até que dia? 10 de julho. E a visitação é sempre de terça a sexta, das 9 às 17, e sábados e domingos, das 9 às 16. Tá. Segunda-feira, como todos os museus, né, no mundo, é o dia de descanso e de manutenção, então é terça a domingo. A domingo. Exatamente. Tem como ir, né? Não tem como deixar de ir nessa exposição maravilhosa. É gratuita, né, Cláudia? E a classificação é livre, então é realmente um excelente passeio para a família. Isso. Uma coisa diferente. Quando não der praia, de repente, um dia, ao invés de ir ao shopping, fazer um programa cultural. Verdade. Heidi, vou começar por você. Você poderia nos contar um pouco o início da sua carreira na Alemanha? Bom, eu estudei arte e design e depois disso eu trabalhei na agência de publicidade, né? Para né, o começo da vida a gente tem de ganhar dinheiro. Isso. Mas sempre já pintava, desenhava, né? Isso, e quando eu cheguei no Brasil, realmente tinha a possibilidade de começar a trabalhar assim, totalmente me jogar na pintura. Eu acredito que no início teve grandes desafios, né? Para você dar o início nessa linha da arte. Antes de você chegar aqui no Brasil? Porque eu tinha que trabalhar e só poderia fazer isso assim, quase na hora livre, né? Entendi. Sim, e depois já tinha família, casei, tinha filha, e então... Acaba que não é a coisa principal, né? Você fica se dividindo. Eu acho que é o início de todo artista, é assim, né? Chega uma hora que você tem que decidir. Bom, agora eu vou conseguir ficar com a arte. Mas é um ato de coragem, né? Claro, porque é uma decisão que você vai ter que abrir mão de várias coisas, até de uma certa estabilidade. E você tem que realmente sentir, né? Se isso é de fato, porque eu acho que assim, essa coisa do ser criativo, ele também... você tem que ver se aquilo, de fato, é algo que tem a possibilidade de virar uma profissão ou é apenas virar um hobby. Porque tem muito disso, né? Publicidade também, assim, design... Tinha, assim, projetos interessantes. Então, claro. Eu sempre era criativo. Certo. Né? Sou numa outra direção. Exatamente. O que te motivou a vir para o Brasil? Foi em 74, 1974? Posso falar o amor, né? Ai, muito bom. Porque meu marido... Que é melhor que isso, o amor. Meu marido era brasileiro. Né? E um belo dia, assim, a gente já tinha uma família, uma filha de 5 anos. Um belo dia ele falou, vamos voltar. Vamos voltar para o Brasil. Pronto, lá eu fui, né? E está aqui até hoje, né? Exatamente. Mas eu sempre também, eu estou também Fica na ponte aérea, isso, né? Exatamente. Quais foram as fontes de inspiração para as suas obras, principais obras, né, refletidas nessa exposição? Esta aqui... O fabuloso mundo das cores. Sim, este grande painel, ele começou assim que... Fala a verdade, a gente sempre tinha também dificuldade com os quadros grandes, o transporte, essas coisas. Tá? Imagina. E eu falei, eu vou fazer um tipo de diário. Né? Porque um dia eu estou com a vontade de fazer uma coisa figurativa, outro dia eu estou com formas e cores. Então, eu comecei com
formato de 50, 70. Sim. Né? E todo dia não me importava o que vem, que eu tinha de vontade, eu muito trabalhava. Isso, né? E assim aconteceu este grande painel, né? De 11 metros, 11,70, quase 12 metros. Incrível, incrível mesmo. Rosanina, como é que surgiu a ideia dessa exposição? Você como curadora, né, do projeto? Na verdade, muitos sabem, eu sou filha da artista, então eu sou assim, conhecedora profunda, eu praticamente fui criada dentro do ateliê. E não pinto, muita gente me pergunta isso, eu também pinto, não pinto, mas eu tenho essa intimidade muito grande, né, com a obra dela e uma afinidade em geral também com outros artistas. Tem a veia artística, né? Veia artística e tem uma compreensão também, né, muito grande para o artista e enfim. Tem uma criatividade também. Não, claro, claro. Tem que ter outra direção. Exatamente. E essa convivência, a Heidi é uma artista que produz, assim, ela tem uma produção muito intensa e muito dinâmica. E aquelas obras no ateliê, e eu vi aquilo e eu falava, meu Deus, a gente precisa fazer agora Sempre, né, a gente gostou muito dessa ideia do palácio, que é um espaço maravilhoso, super querido por todos, e pensei de alguma forma em colocar isso num formato de exposição. Eu já trabalhava com o Marcelo, nessa época a gente estava desenvolvendo o Centro Cultural do SESI, que também foi uma experiência maravilhosa. Marcelo me convidou na época da gerência de cultura, e aquelas ideias todas borbulhando, né, que a gente não para um minuto. Verdade. E aí fui fazendo aquela curadoria, né, que na verdade o que é curadoria? Muita gente não entende, talvez não conhece esse termo. Isso. Curadoria é uma seleção. Isso. É uma seleção porque você precisa, dentro daquele universo enorme do artista, né, das obras e das inúmeras possibilidades, você precisa selecionar. É um roteiro, é uma história que você escreve. É uma concepção, né? É uma concepção, e ela tem que ter. Você hoje no Palácio, realmente, você entra, você começa, você passa por ali. Então, é como se fosse um roteiro, uma história com começo, meio e fim. Então, a função do curador é essa. Claro, em conjunto com o artista, sempre trabalhando essa ideia, né, de mostrar. E eu sempre costumo dizer, o curador ele tem que tirar... Quando ele faz, inclusive, a expografia, ele tem que potencializar a obra do artista. Né? Não é apenas pendurar uma tela na parede. É de que forma que aquela tela vai fazer um efeito no visitante. Então, é aquele local, é aquela emoção, é aquela surpresa. Isso tudo é a função de um curador. Na realidade, assim, é o que me passa, né? Vocês três têm que trabalhar em uma harmonia total. Total. Né? O Marcelo como diretor de arte, você como curadoria, né? Sim. E a artista, né? É total. O artista tem de confiar. Sim. Né? Exatamente. Cada um tem que ficar, tem que ser muito confiante no outro para a coisa fluir. E é isso que eu queria saber, Marcelo, uma exposição desse porte, que é grande, né? Muito grande. Linda, maravilhosa. Como é que é realizar uma exposição desse porte? No Palácio ainda, né? No Palácio, responsabilidade muito grande, né? Porque é o Palácio Anchieta, onde sempre vem com exposições bem tradicionais e exposições conservadoras e outras nem tanto, mas a gente veio com uma ideia desde que a gente começou a conversar sobre a exposição, porque tudo é equipe, né? Sim. Então eu acho que a exposição nasceu antes da vontade, porque a gente começou a conversar, já tinha a Rosa já queria fazer exposição, e desde que a gente estava que a gente fez o Centro Cultural do SESI, também uma exposição lá, que a gente vinha conversando sobre essas possibilidades, né? Então, assim, é uma parceria muito boa que eu tenho com a Rosa, uma pessoa que eu me identifiquei muito aqui no Espírito Santo. A gente tem essa parceria criativa. Ela não pinta quadro, mas ela pinta e borda dentro da arte. E assim, a gente tem uma sintonia muito boa, porque a gente consegue enxergar para o mesmo lado. Então, muitas vezes, quando você tem parceiros que você começa a desenvolver um trabalho artístico, você fica puxando para um lado e o parceiro está enxergando outra coisa, né? Então, quando você consegue enxergar a mesma coisa que o outro, visão, né? Aí os dois viajam junto. Aí a viagem é grande. Então, antes de entrar no Palácio,
A exposição já estava na nossa cabeça, já estava. A Rosa já sabia tudo que queria dentro da exposição, ela já sabia o que ele ia fazer, cada detalhe já estava na cabeça. E a gente chegou no palácio para executar, porque já sabia exatamente o que tinha que fazer. E nessa execução, que a gente também foi trazendo parceiros, né? Todos os parceiros que tem dentro de uma exposição para uma obra dessas acontecer, né? Então a gente ficou muito tranquilo, né? Como que a gente ia fazer no Palácio Anchieta, porque a gente tinha bons parceiros, tanto parceiros como a Timbol e a S-Gás, que acreditaram no projeto. A S-Gás patrocinou, a Timbol deu todo o apoio. É muito importante o apoio. O fabuloso... Sem isso não acontece, a ideia, sem esse apoio, ela acaba não saindo do papel, exatamente, por mais fantástica que ela seja. Então, eu acho que é super importante essa parceria apoiam, do governo via incentivo, das empresas, né? E, enfim, então o próprio palácio também, né? O palácio abrir as portas claro. Né? Foi a primeira. Aquele centro cultural estava muito Lígia, Dona Virgínia, governador, todo mundo grande. Desde o início, quando a gente recebeu o convite, o pedido, foi... todo mundo se empenhou para acontecer, todo mundo se empenhou ao máximo, nos mínimos detalhes. Foi um trabalho... a muitas mãos. Então, por isso que quando a gente chegou no palácio, a gente estava extremamente tranquilo, porque a sede de realizar tudo aquilo que já tinha sido planejado, que estava na cabeça, era tão grande que, assim, cada um correndo para um lado. Quando a gente entrou no palácio, era a Rosa correndo para um lado, eu correndo para o outro, a Raide pintando. Quando a gente entrou no palácio para montar, ela estava pintando ainda, terminando algumas obras. Tem quantos meses, assim, que vocês ficaram nessa projeção, idealização e até chegar no final? O projeto ele foi escrito há uns 6 a 7 meses antes da exposição, né? Não, do ano passado. Do ano passado. Do ano passado. 2023. Tipo porque aí depois teve todo o processo de esse agora é inscrito, também, né, na lei, mas o projeto mesmo a gente já fez, foi lá em 2020, mais ou menos, 2000. Não, porque é até rápido, né? É até rápido para um projeto desse porte, né? São obras mais atuais também. Né? Assim, o trabalho ficou todo com ela, porque assim, a gente tinha... A Rosa já tinha a ideia dos trabalhos atuais, né? Então tinha que ter produção. E ela produz, assim, incansavelmente, né? Ela produz, não para de produzir. E olha, a gente teve que fazer... Foi um trabalho tão grande para a Rosa, porque assim... teve que fazer tantas escolhas que chegou o ponto de um dia a gente estar nessa viagem, né? Que a Rosa me falou assim, nossa, tem muita tela sobrando. O que a gente faz? Eu falei, vamos pegar uma sala, vamos pegar uma sala e encher teto, chão, parede, tudo com... Nós pensamos nisso. Chegou a cogitar isso. A gente queria... Porque era tanta obra que a gente não conseguia descartar. Eram obras maravilhosas. É muito difícil essa coisa da seleção, né? Das obras, elas precisam conversar e tal. O que você acha, assim, que os visitantes, assim... Qual a sua expectativa quando chegar um visitante? Qual o retorno que ele vai ter? Isso é uma exposição, assim, isso é o que a gente pensou muito, sabe? E assim, não só as pessoas que curtem arte, um leigo, A gente pensou muito nisso, sabe? Nos detalhes disso aí também, porque a gente queria oferecer uma experiência. Uma experiência. Uma experiência para quem estivesse indo lá, que ela rompesse aquele padrão de museu, aquele padrão de exposições mais conservadoras. Então a gente queria uma imersão dentro da obra, né? Então assim como a Raide colocou todo o talento dela nas telas e levou essa mensagem, a gente queria que o ambiente também tivesse dentro dessa mesma mensagem que ela está trazendo nas telas. Então cada espaço, cada sala do palácio, ele por si só já é uma obra de arte. Verdade. Então, quando o visitante chega no palácio, ele não vai somente ver uma exposição de telas. Ele vai estar dentro desse universo que a Raide criou nas telas e a gente tentou reproduzir para o ambiente. Então, cada ambiente do palácio a gente transformou na ideia das telas da Raide. Então, a experiência é essa. É você estar totalmente imerso dentro desse universo do Fabuloso Mundo das Cores de Raide Liebling. É como se você estivesse dentro de um quadro, né? De uma pintura da Raide, não é isso? Como é que vocês conseguiram fazer aqueles ambientes, aquelas salas? Como é eu vou falar de algumas, porque a Rosa...
a entrada, me impacta muito a entrada da exposição, né? Porque a exposição já diz o que veio já na primeira sala. Já na primeira sala. Quando você chega e toma aquele impacto, assim, olha, as cores, elas falam por si, né? Sim. Então você toma aquele primeiro impacto e cada trajeto que você vai fazendo no caminho da exposição, você recebe uma sensação e uma mensagem diferente. Exatamente. Então os ambientes também colaboram para isso, né? Você tem ambiente com muita cor e daqui a pouco você tem um ambiente que não tem cor nenhuma. Né? E depois você tem equilíbrio, depois você entra num outro ambiente totalmente diferente. Eles não têm relação um ambiente com o outro. Cada ambiente que você entra é um universo diferente. Exatamente. São vários universos dentro de uma mesma exposição. E isso é o que fica muito interessante, né, Rosa? Com certeza. A gente quis brincar, né? E isso foi o trabalho de vocês dois, tá? Mas assim... trabalho maravilhoso. Não, mas ela sempre fala isso, mas, Cláudia, uma coisa que eu queria, assim, que me emocionou muito durante a montagem, né? Não durante o planejamento. Quando a gente falava, assim, as pessoas, tô louca para ver uma exposição da Heidi, porque existe um carinho enorme no Espírito Santo por ela, pela obra dela. Muita gente, muitos colecionadores ao longo desses anos contam histórias, né, que cresceram. Parênteses, as pessoas queriam que as obras que estão com elas fossem para a exposição, então teve essa disputa. Entraram em contato. Eu tenho uma que eu quero. Muito legal. Mas, assim, durante a montagem mesmo, a equipe, marcenaria, pintura, tal... às vezes eu entrava numa sala que tinha alguém trabalhando da nossa equipe e aí eu via aquela pessoa parada em frente a uma obra. Quando eu entrava, eu falava, nossa, estou aqui assim, eu estou impressionado com isso, eu estou apaixonado por essa tela. E aí, às vezes, eu brincava, eu falava, qual a sua tela favorita da exposição, quando a gente entrou com as telas, né? E era muito difícil para alguém escolher. Imagina, são todas maravilhosas, né? Então, foi muito bacana ver isso. Assim, eu, como visitante, que eu observei, que eu achei o máximo, a iluminação que vocês usaram. Billy Marreiro. Fantástico. A iluminação fez muita diferença, gente. Né? A iluminação não só ali em cima da obra, mas a iluminação do ambiente, né? Isso também, a gente trouxe assim, o Billy Marreiro é um dos maiores iluminadores que tem aqui no país, né? Ele trabalha muito no Rio, né? E, na verdade, é a primeira exposição que ele faz aqui no Espírito Santo, né? Mas ele traz essa experiência toda de vivências de ambientes externos, ambientes internos, e junto com a concepção que a Rosa passou para ele, ele foi construindo aquilo, porque a própria equipe que estava fazendo o trabalho da exposição e a montagem toda, era uma diversidade enorme ali. A gente tinha pessoas que... de escola de samba, né, da MUG, a gente tem que agradecer muito a MUG, porque você deu equipe, você deu espaço, eles nos ajudaram a montar ambientes, a gente trouxe essa experiência também popular dentro da exposição, a gente trouxe para a exposição, né, na última sala também, e nos outros ambientes eles ajudaram muito, e o Billy fez a leitura disso, né, conforme a concepção da Rosa e o que ela pediu para ele trouxe toda essa experiência, também, né? Essa experiência de sensações. Ele é um profissional que se preocupa muito com a sensação de quem tá... Ele fez muita iluminação para teatro, para dança, para shows. É totalmente diferente, né, e ele fica muito preocupado com a sensação que a pessoa vai ter de chegar naquele ambiente e com a valorização daquilo que a Rosa estava querendo mostrar em cada ambiente. Então a Rosa pontuava, olha, aqui o que tem que aparecer é isso. E aí ele pensa... A iluminação, ela foi feita e refeita acho que umas 3 ou 4 vezes, porque cada detalhe foi muito pensado. Cada sombra foi pensada, aqui pode ter uma sombra, aqui não. Então, foi muito discutido, foi um trabalho grande a iluminação, né? Agora eu imagino também que, como a gente estava conversando, uma exposição desse porte, sua equipe, conta pra gente. Na verdade, é a nossa equipe, né? Nós temos da curadoria, na verdade, hoje nós somos um grupo criativo, tá? E composto por profissionais liberais, né? Que cada um tem os seus projetos pessoais também, exato. E aí, de acordo com cada projeto, a gente agrega. É uma forma hoje que a maioria dos criativos trabalham. Sim. Mas você acaba tendo a sua... Não é mais aquele formato, era uma empresa com funcionários. Isso praticamente não existe na nossa área, porque os criativos, cada um tem os seus projetos. Uma hora um está no Rio, outra hora tá fazendo algum curso fora. Mas, assim, de acordo com os nossos projetos, a gente vai chamando o
o nosso grupo que só cresce, né? E nós temos esses parceiros maravilhosos, a Thaís Amar, que é uma grande parceira, fez toda a identidade visual da exposição. Isso, a gente já tem essa troca criativa maravilhosa, o Billy, o Vinícius, que é o nosso marceneiro, nós temos equipe de pintura. É uma equipe bem grande, né? Bem fácil, e assim, né? tradução para o alemão, que é a Petra Günther, que foi muitos anos do consulado alemão, muita gente conhece ela aqui no Espírito Santo. E... Enfim, aí tem o videomaker, que é o Rafael Winder, e o nosso assessor de imprensa, enfim, é muita gente para falar, né? Mídia social, Ana Luz, enfim. Tem também a equipe que fica ali nos bastidores, que é o pessoal que... Administrativo, né? A Natália, Washington, que fica mais por conta dessas questões institucionais. Ela ficou impressionada, que ela falou, meu Deus do céu, hoje um artista não consegue mais simplesmente fazer uma exposição. Não, sozinho você não consegue. Mas isso é muito legal, assim, porque o que acontece? Isso movimenta também. Né? Isso profissionaliza muita gente, isso dá oportunidade, porque existem várias pessoas que querem trabalhar na área. Eles têm esse amor pela cultura, pela arte, uma coisa artística, mas não sabem pintar, não sabem dançar. Exatamente. Então, existe esse backstage, né, que a gente fala, que é enorme. Existem inúmeras possibilidades, eu falo isso com todo mundo que está começando agora, que está procurando uma carreira, eu falo, gente, tem tanta coisa para fazer. É a produção, né? A produção. A produção de uma novela, de um teatro, de uma dança, né? Muita gente envolvida. De uma exposição, sempre, não é isso? Hoje em dia a gente precisa cada vez mais de equipes... Primeiro, competentes, né? Competentes e que tenham uma visão de como as obras precisam ser... Exatamente. Tanto uma exposição, quanto uma dança, um balé, um concerto, seja o que for, precisa de uma equipe forte por trás, até porque nada fica mais dentro do teatro, nada mais fica dentro do museu. Tudo tem que ser pensado hoje para o externo. A gente vem de uma experiência... Antes dessa exposição, a gente estava com o Call-Parede, aquelas vaquinhas que invadiram a cidade. Então, a gente vem de uma exposição externa. Foi lindíssima. Né? Foi maravilhosa. A gente vem de uma exposição externa para algo interno. E aí a gente vê que a mídia que a gente precisa, as redes sociais, toda a comunicação envolvida nesse espaço, porque elas... a gente sempre rompe as barreiras do Palácio, né? Sim. Porque a exposição hoje ela está na mídia social, a exposição ela faz o seu trabalho também. Quem está lá, agora há pouco saiu matéria em outros estados aqui com a exposição, então quem não pode vir aqui na exposição, ele está recebendo um pouco da exposição através da mídia social. Então para isso precisa de uma equipe competente, que saiba mostrar o trabalho com uma mesma fidelidade de que foi montado aqui, né? Então as equipes têm que estar cada vez mais especializadas. Marcelo, a gente sabe assim que é um grande profissional, tem experiência aqui no estado, em outros estados brasileiros, como no exterior, né? O Marcelo Lages. Sim, muito. E como é que você enxerga a economia criativa aqui no nosso estado? Eu acho que, desde que eu cheguei no estado, né, eu cheguei aqui 17 para 18, a gente tinha uma realidade aqui no Espírito Santo, uma realidade crescente, e uma vontade muito grande, né, de trazer esse crescimento para o setor da economia criativa, né? Então, a economia criativa começou a ser falada no Brasil aqui de uns tempos para cá, né? Foi recebendo durante a trajetória, foi recebendo vários nomes diferentes, mas a economia criativa aqui no Brasil, ela está em ascensão. E o Espírito Santo não é diferente. A gente está cercado de estados como São Paulo, Rio, Minas, Bahia, que são muito fortes, né? Que tem uma identidade muito forte na economia criativa. E o Espírito Santo está numa fase de crescimento agora da economia criativa, a economia criativa se organizando, a economia criativa sabendo do seu potencial também, é um potencial enorme, não só econômico, mais do que já foi mostrado, né, desse potencial econômico da economia criativa, mas ela é tão abrangente que ela rompe a barreira da economia e ela chega até pontuar na saúde.
né? Ela faz esse link também com o bem-estar, com a saúde. Então, a economia criativa no Estado, a gente vê pelas leis, por tudo que está acontecendo também, pela conscientização e pela conscientização, principalmente das classes da economia criativa, do seu potencial, a gente vê um crescimento muito grande no Espírito Santo, né? Eu fico feliz de estar fazendo parte disso aqui no Estado, ver esse crescimento, ver o desenvolvimento que está acontecendo aqui, porque a gente vê cada vez mais, e os números estão comprovando isso aqui no Estado, o crescimento do setor criativo, a empregabilidade, o setor econômico, e isso gera o que a gente está vendo agora, né? Uma exposição com um número enorme de pessoas trabalhando, a gente conseguindo propiciar isso, né? A gente conseguir trazer um profissional, como a gente falou antes, lá da MUG, num pós-carnaval, né, que as pessoas elas têm a dificuldade de se colocar em outro mercado, a gente consegue trazer para uma exposição esse mesmo profissional. Dentro do palácio, gente, né? Loucura, Você tá se você for analisar, né? Imagina. Não, mas essa transversalidade, né? Que a gente... foi interessante. Muito interessante. Trabalhando com eles. Muito. A visão que, na verdade, deles... eles são os grandes artistas, né? A escola maravilhosa. Né? A visão e a experiência. O carnaval é um show, né? Eles têm uma visão e uma experiência um pouco diferente, porque assim, eles fazem... Primeiro que eles fazem uma exposição móvel, né? E assim, eles não têm paredes, eles têm que colocar tudo em cima de um carro. E né? eles não têm limites, né? Eles assim, não a imaginação. Então não existe aquele não dá. Tudo Então, pode. quando acontece uma coisa que está bem, claro. aconteceu, eles não falam, vou parar. Não, eles têm soluções. Tem soluções. E isso é fantástico. Exatamente. Muito legal. Essa muito pessoa legal. a gente precisa. Pessoas que não têm limite, inclusive, assim, para horário, para alimentação. A gente tinha que dizer, vai almoçar, vai comer alguma coisa, já são meia-noite, vai embora. Né? Vai aqui, Não, dia foi e uma noite. experiência maravilhosa. Final de semana, virando esse final de semana, a gente precisava fazer a sala final, precisava de um trabalho longo, grande, e assim, foi final de semana virando, né? Eles mandando, olha que tá firme e acontecendo. forte, né? Não, eles são... Gente, é muito maravilhoso. É uma mão de obra A muito arte forte. é uma loucura, né? Muito forte. Vamos voltar para a Heidi agora, nossa grande artista. Nós sabemos que você tem ateliê aqui no Brasil, né? E também produz na Alemanha. Como é que é isso? Como é que você consegue? Existe alguma diferença o que você faz aqui com o que você produz lá? Agora já, vamos falar, eu já tenho tudo dentro de mim, então eu vou para a Alemanha, não é que de repente eu vou assim ser preto-branco. Sim. Né? Eu trago as coisas do Brasil, as cores, é a mesma coisa da Alemanha. Eu vi também, vamos falar, mais minimalismo lá. Então, esse também me interessa. Eu trago para cá. Então, eu misturo tudo. E pronto, sou eu. Essa é a Heidi, maravilhosa, né? E esse lado seu, dessas cores vibrantes, essa energia que você coloca nas suas telas, no seu trabalho artístico, vem da onde, assim? Seu mesmo, né? Meu. É sua característica predominante? Cores, eu acho uma vida sem cor não existe. Não existe, né? Eu queria, aliás, um pouquinho mostrar também na última sala, né? Porque a gente sai tudo desse colorido, dessa alegria, essa coisa de gostar de viver, e entra na última sala. E essa também é uma coisa que é um tema que eu tenho dentro da minha vida. De repente você vê este lixo, esta tristeza. Sim. Né? Este tudo jogado fora, essa escuridão, sem cor. Tá? Então, você vê, eu falei para o governador, agora aqui você entra na vida real. Infelizmente, um pouquinho assim. Entendi. Porque a gente vê como são nossos rios, como são nossos rios. Exatamente. Tá? Mas tem minha tela. É uma maneira de você mostrar esse sentimento seu, sim, né? Sim, é muito grande essa preocupação. É preocupação. E, no fim, mas tem minha tela que
a gente poderia tudo este verde também. É aquela tela verde maravilhosa. A fabulosa floresta. Gente, muita gente entrou naquela sala e se emocionou de um jeito de assim, ficar com os olhos, né? Realmente. A gente viu várias pessoas, porque aí toca, né? O que a gente está fazendo? Tanto é que o nome daquela instalação é Para Onde Estamos Indo. Ah, é? É, um caminho e ali aquele... Espero que não, né? É, exatamente. Vamos... Mas, agora, Marcela, como é que foi você passar esse tempo todo? Porque a Nina, né, desde a infância já tem ali, né, a conexão, nesse convívio. E você, como é que foi? Foi maravilhoso, passar esse tempo junto com a artista. Maravilhoso. Porque, teve alguma dificuldade? Não. Assim, eu circulo em alguns setores, né? Monto concertos, aí depois vou pro carnaval, aí depois vem pra dança. Você vem aí a gente tá em todos, né? E assim, quando a gente vem para esse universo das artes plásticas também, que a gente tinha acabado de sair com uma experiência enorme, assim, com 60 artistas, a Heidi também participou do Corporate, tinha a vaquinha maravilhosa dela, que hoje está lá na Cassi, inclusive, né? Tá na casa. E que ela recepcionava os visitantes aqui lá no aeroporto, né? A vaquinha dela estava lá. E assim, a gente, desde o início desse trabalho, né? A gente conseguiu ver o quanto que a obra dela reflete o que é a pessoa, porque em todos os outros setores você vai ver um concerto. Então, quando eu vou chamar alguém para cantar, quando eu vou chamar um solista para cantar, a gente sabe que existe a obra e existe a interpretação, que é muito do pessoal, né? Então, aquele artista traz a interpretação dele, o talento dele. A mesma coisa acontece com a dança, a mesma coisa acontece nos outros setores. Aqui, quando a gente chega e vê uma obra da Heidi, você tem essa responsabilidade de fazer uma exposição sobre isso, você acaba se envolvendo. E assim, eu tô lidando com mãe e filha. Exato. Aí tu consegue ficar analisando a influência de uma coisa. A Rosa não faz nada sem cor. A Rosa não consegue fazer nada sem cor e a gente já fica entendendo o que isso é, né? Você olha, ela tem essa vivência da Heidi desde que nasceu, vem junto com ela isso. Então, desde eu entendi mais o primeiro trabalho que a gente fez, que foi lá o do SESI, o Centro Cultural do SESI, que ficou maravilhoso, é a primeira exposição. Eu entendi mais depois que eu mergulhei no universo da Heidi. Aí você pôde compreender, quando a Rosa começou a me mostrar... DNA, de onde veio? Quando ela começou a me mostrar o projeto, quando a gente começou a discutir o que a gente ia fazer, porque a gente estava transformando salas de aula em um grande centro cultural. Né? Deu muito trabalho transformar esses ambientes. Mas aí a Rosa trouxe aquele universo de cores, assim, né? E eu ficava tentando entender o porquê. Muita alegria, né? E aí agora vendo... também, quando a gente mergulha na exposição e mergulha e conhece a Heidi também, a gente consegue entender o trabalho, porque o artista, ele não consegue... o artista, ele nunca consegue se esconder totalmente. E, assim, as obras que você vê, tanto... quem canta, quem dança, quem toca e quem pinta, né? A alma da pessoa tá toda ali, porque é um momento dela, é o sentimento dela que tá ali. E aí você tá vendo a pessoa desnuda na tua frente. Quando você trabalha muito com arte, você consegue fazer as relações e entender o que a pessoa tá querendo falar, por que ela chegou ali, como que ela tá fazendo isso. Então, assim, quem for na exposição vai ver exatamente... vai conhecer a Heidi. Vai conhecer a Heidi, exatamente. Porque a Heidi é aquilo ali, sabe? A gente convive e vê, assim, a incrível disponibilidade dela, a energia pulsante quando tu entra na... Quando eu tava contando... É uma inspiração para todo mundo. Eu tenho a sorte de conviver, exatamente, né? Mas alegria nas obras, sabe? Assim, aqui a gente já consegue perceber isso, né? Mas quando a Rosa chegou para mim no final de semana, e a gente estava montando alguns espaços ali, e aí a gente teve que colocar andaime lá dentro da exposição, e eu já ia desmontar o andaime, e a Rosa falou, não desmonta o andaime, deixa aí, porque final de semana a Heidi vem aí, ela vai pintar. Eu disse, mas e o andaime é pra quê? É pra ela subir no andaime. Eu falei, não acredito, ela vai subindo. Aí ele me manda uma foto depois, a Heidi no último andar do andaime, pintando com uma disposição. Aí você volta tá no nosso making off. E vê o tamanho do mural, da parede que ela fez, assim, desse jeito, isso aqui é fantástico. Para a exposição, né? Um mural que a gente chama de site specific no mundo da arte, que é algo pintado para aquele local. Entendi. Não, a Rosa chegou um dia antes da exposição, com uma tela, olhando para mim e dizendo assim, ela acabou de pintar e tá maravilhosa, olha aqui, onde é que a gente vai botar? Eu disse, meu Deus, ela não parou ainda, espera ela parar, porque senão, durante os 3 meses, se deixar, durante os 3 meses,
todo final de semana todo final de semana ia ter tem uma obra nova lá. Podia ter feito uma exposição com as paredes zeradas e ela ia pintando durante os 3 meses, que ia lotar. É uma ideia. Gente, maravilhosa. Para a próxima a gente faz assim, né? Impacto que eu falo, a criatividade vem no trabalho. Exatamente. A gente trabalhando, de repente acontecem coisas também no material, né? Que inspiram você. Exatamente. Né? Então, é o momento, não né? tem aquele ditado que a sorte só te encontra com a camisa suada, não tem? Trabalhando. E a inspiração também. É muito difícil quando você deitar no sofá. Você tem que produzir e vem. Né? Muito bacana mesmo. Marcelo, você pode falar pra gente sobre a lei que incentiva a cultura? É um marco aqui no estado, né? É um marco. Há 2 dias atrás, a gente teve uma suplementação, o governador e a Secretaria de Cultura anunciaram uma suplementação da lei, né? Isso é um desejo da classe, um desejo antigo da classe, né? Que a gente conversava muito sobre isso, foi feita assim com muita colaboração, né? A gente estava com essa bandeira há bastante tempo e o governo assumiu essa responsabilidade. Lá pela Federação das Indústrias se abriu o diálogo, o governo já tinha a ideia também de levar essa lei. É uma lei que existe nos outros estados, ela tem um perfil muito parecido com a Rouanet, né? É de isenção fiscal. Então é um incentivo também para quem fomenta a lei, ter a isenção fiscal e poder realizar esse tipo de trabalho, como essa exposição ela através da Lei de Incentivo à Cultura, do governo do estado, dos patrocinadores, que é esse gás, o Master, né? E a Timbol que nos deu apoio, mas a gente tem por trás disso tudo uma empregabilidade muito grande. Então, é uma isenção fiscal, mas que retorna. Cada R$1 investido ali é 1 e tanto que volta para o setor. Então, o que a gente estava falando antes do crescimento do setor criativo no estado, a lei está contribuindo muito para isso, porque ela começou com um teto, né? Um teto de 10 milhões. No outro ano, o governador já passou para 15 milhões. E assim, em questão de 2 meses agora, do início do ano que acabou, já teve que passar para 25, já anunciou que ano que vem é 25 também. Isso o sucesso de uma lei. Né? É um sucesso de uma lei porque teve a conscientização do empresariado em querer investir em cultura, em querer investir em arte, e na economia, na própria economia criativa também, e ao mesmo tempo os produtores se organizarem para isso, para ter boas obras, porque a gente tem talentos incríveis aqui no Espírito Santo, a gente tem um potencial incrível no Espírito Santo, e assim, era um dos poucos estados que não tinha essa lei ainda, né? Então, quando ela vem e aparece no estado, e existe por parte do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, da OAB, né, da Federação das Indústrias, da FEComércio, né, e do próprio setor artístico também, todo mundo comprou a lei. Todo e aí, mundo então, se uniu, né? Tá acontecendo coisas maravilhosas no estado, o estado crescendo os números assim, aceleradamente, né, e é muito, muito bom o momento que o Estado vive em relação à arte, à cultura, à economia criativa, e a Lei de Incentivo à Cultura está contribuindo muito para isso. Isso é fantástico, né? Que incentiva. A gente poder fazer uma exposição nesse nível gratuita, que você está aberto. Exatamente. E assim, a gente sabe que a sociedade, uma sociedade saudável, ela precisa de trabalho, ela precisa de alimentação, ela precisa de cultura, ela precisa de algo para... Acho que o importante é manter a qualidade dos projetos, né? E isso volta para a sociedade de uma forma bacana. Exatamente. Né? Projetos bons, com conteúdo, que realmente... Né? Importantíssimo. A própria Secretaria de Cultura, né, hoje é uma consciência que o próprio secretário Fabrício tem, né, em equipe, com uma equipe fantástica que ele tem lá, né, e assim, a análise dos projetos é muito rigorosa, né, tanto com qualidade, a prestação de contas também é algo que tem que ser muito estudado, porque isso vai garantir a continuidade da lei. Né? Quando a gente tem a transparência que hoje tem a Lei de Incentivo à Cultura, você vai pegar o nosso projeto, né? E ali, depois da prestação de contas, você tem acesso para ver tudo, cada centavo que foi gasto com quem e aonde que foi empenhado, sabe? Porque a gente está falando de dinheiro público, de isenção fiscal e, assim, uma empregabilidade fantástica, assim, da gente poder... Toda essa equipe que a gente está falando, a gente poder trazer profissionais de todos os setores. A gente teve até músicos. Na abertura, a gente usou violinos, né? Foi uma escadaria de violinos coloridos, né, que a gente conseguiu colocar. Então, outros setores
fazendo essa transversalidade junto com o setor das artes plásticas, né? A gente consegue empregar muita gente. A gente gosta muito de trabalhar isso nos nossos projetos, né? Unir. E bom que tá tendo oportunidade agora, né? Isso é fantástico. Fazer evento. Exatamente, tem como fazer evento. Raijo, voltando para você, qual o legado artístico que você gostaria de deixar nesses 50 anos aí de carreira, né? O que você gostaria de deixar? Explica para ela. Sua marca. Assim, sua marca. Com a sua obra. As outras pessoas vão dizer, né? Porque eu estou trabalhando, eu já passei vários tipos de estilo também, né? Pode falar. Então, só isso me interessa, que depois eles vão falar, sei lá. Vão falar super bem, pode ter certeza que você é uma artista maravilhosa, né? Realmente. Eu acho interessante, assim, porque eu cresci com essa frase praticamente assim, eu tenho uma tela da sua mãe. Onde eu ia, sempre em algum lugar eu vivo isso hoje, né? Porque todo lugar que eu vou, assim, eu tenho uma tela. Eu tenho uma tela. E aí isso sempre me emocionou, porque eu sentia que aquela obra, né, ou era na casa de alguém, na casa de uma tia, ou na casa dos meus pais, eles falavam, né, as pessoas. Mas eu sentia que aquela obra, ela estava participando dos encontros ali da família, e ficavam marcados. Então, isso para mim sempre foi uma coisa tão carinhosa, de saber que uma obra, porque na verdade o artista, ele compartilha com a gente, é uma generosidade, né, do artista trazer aquele talento dele, levar para uma obra e compartilhar com a gente. Então, isso eu acho lindo, né? Saber que aquela obra ela está sendo testemunha de momentos em família. E viver com arte, eu sou suspeita, mas viver com arte é muito bom, porque lá... Imagina a Rosa, Nina, como é que tem memórias afetivas, né? É muita tela que existem obras deve especiais. Mas para mim é assim... eu trabalhei quando eu estou assim, concentrado no trabalho. Quando está pronto, quando sai da minha casa, eu esqueço. Então, quando eu vejo de repente, uma vez aconteceu isso. Eu entrei numa casa, vi lá assim, até era um tipo de estilo... natureza morta. Natureza morta. Mais colorida, tá? Morta. Sempre morta, mas colorida. Eu falei, que interessante esse trabalho. Me olhou, a pessoa me olhou, falei, mas é sua. Mas então, eu fiz, mas... eu já trabalhei tanto que realmente... muito, né? Produção enorme. Porque tem algumas que me marcaram, claro, que estão na minha memória, mas tem muitos que... É bom que ela desapega, né? Ela é muito desapegada. Eu não sou ótimo. tanto. Eu não sou tanto. Eu gosto de coisa nova, faz novo. Cada ano é uma história diferente, né? Eu gosto também muito, assim, de mudar o material de trabalho, porque... cada técnica tem outro desafio. Né? Então, isso faz parte também, de repente, que meu estilo muda um pouquinho. Exatamente. Eu não acho que ele muda tanto, mas... vai evoluindo, né? E uma coisa... diferente se você tem um lápis de cor na mão e trabalha assim mais preciosamente, ou você vai com acrílico e um pincel grande. Entendi. Então, eu também acho muito interessante no meu Isso é o mais fascinante. Isso é o mais fascinante da arte, né? Porque assim, você cria um trabalho e você nunca sabe aonde ele vai alcançar e aonde ele vai parar. Exatamente. Né? E quem ele vai emocionar e em quem ele vai impactar. Então, forma, né? é como pensamentos que vão sendo largados no mundo e mensagens que você vai impactando todo mundo que passa por ele. China. Gente, é uma loucura. Na sede de uma fábrica enorme. É um legado, China. Na verdade, no início da pergunta, né, qual é o legado? Assim, é um legado incalculável. Não tem como calcular isso. Porque assim, é um legado que vai ser espalhado e vai chegar
tantos caminhos diferentes e tantos lugares diferentes que você não vai conseguir saber aonde vai o alcance disso, né? Hoje, com rede social... Não tem como. Mas assim, é porque é muito linda a exposição, né? Do mundo das cores. 50 anos de carreira, Marcelo. É muita coisa. É muita coisa. É muita tela, é muita história, né? Eu tenho, então. Eu realmente tenho muito. Tem algum plano futuro? Alguma coisa assim? Não, você possa contar? Eu já falei, eu vou continuar. Vai continuar, né? Aí, né? Que ótimo! Muito bom mesmo. É porque a pintura, no caso dela, né, Cláudia, não é uma profissão, é um ofício, é alguma coisa diferente, né? Exatamente. Esse talento, a pessoa... Ela fica no ateliê fechada, não sai, às vezes, nem para almoçar. E quando à noite eu chego lá, criou uma obra-prima. Maravilhosa. Então é uma inspiração, é um dom diferente. A criação é algo tão intrigante, né? Que assim, existe muitas místicas por trás de criação, né? Assim, porque vem com uma inspiração divina, porque cada um tem o seu caminho de inspiração e o seu caminho de criação também, né? E quando tu vê um número tão grande, assim, de produção, né? E aí tu vê que realmente existe um envolvimento tão grande naquilo que está sendo feito, porque muitas vezes, assim, não é uma arte feita por obrigação, né? Porque às vezes muitos artistas precisam fazer arte por obrigação, muitas vezes. E assim, a gente se pega, às vezes, fazendo isso. A gente diz, olha, tu tá sendo contratado para montar uma obra assim, tá sendo as encomendas, né? Exatamente. Não é diferente de tu. Não é o caso da Raiz. Eu vou fazer o que eu tô afim, né? Exatamente. E o que tá, e a mensagem, né? que tá querendo sair daqui agora. Exatamente. Né? Mas eu também já tenho trabalho encomenda. E eu acho isso uma coisa difícil, né? Porque, de repente, tem uma certa, assim, esperança, fantasia, mas eu fiz 3 grandes trabalhos assim, e eu tinha sorte que ficou tão bem, tão bem. Quando eu vejo na casa das pessoas, porque são todas pessoas que eu conheço, eu me acho... Massa. Muito bom. Isso não é sorte, é talento. Eu acho que de vez em quando, porque foi uma pessoa que tinha um infarto de coração, morreu. Mas sobreviveu, foi rápido atendido e tudo mais, mas ela fez o aniversário de 70 anos e amigos falam, nós queremos dar um presente de você para ela, um portrait dela. Exatamente. Eu falei, mas isso é muito difícil. O portrait, mas ficou assim, eu fiz ela de lado e 2, eu não posso nem explicar, 2 figuras, as mesmas. As mesmas, sabe? Mas em diferentes momentos. E não... Foi assim, foi rapidinho, rapidinho. E eu acho um trabalho de mestre. Com certeza. Verdade, porque tinha tudo, psicologicamente não, também. É porque ela ficou sem respirar, essa pessoa, né? Ela quase morreu, ela ficou sem respirar e de repente eles conseguiram... Então essa coisa das duas também parece que foi sabe, as duas vidas e tal. O criativo tem isso, ele tem algumas conexões que a gente não explica muito de onde vem, mas às vezes quando você está montando uma coreografia, montando um espetáculo, montando um musical, seja o que for também, às vezes a coisa vem pronta na tua cabeça, né? Vem assim, puf, já tá aqui. Né? Aí é tudo muito rápido, que a gente não sabe nem onde veio, né? Isso é uma felicidade. E raro. É raro. Porque, assim, é ruim quando você tem espera de um trabalho e não sai. E fica esse aquele bloqueio, né? Cada vez você acha que fica pior. Verdade. Tá? Então, tem isso uma também. luta esses trabalhos que vêm, assim, eles já estão prontos, né? Parece que só tira eles de dentro de ti e a coisa acontece. Isso aí. Geralmente são os melhores, né? Marcelo, o que você espera, assim, com essa exposição do público em geral?
Olha, o público, a gente já está tendo esse retorno, né? Assim, com a primeira semana de exposição, a gente já consegue ter esse retorno do público, porque a gente entra meio camuflado no meio do público para pegar esses feedbacks, né? Você tá ali do lado da exposição, fiz muito isso no final de semana também, que teve uma visitação maravilhosa, né? Tá sendo fantástico, assim, ver principalmente quem está indo na exposição. A gente está vendo tudo que é tipo de gosto de pessoas, de classe, de cor, isso é o que a gente queria. Né? Isso que a gente queria. E a gente vê os impactos e o que as pessoas estão levando de lá, né? Então, assim, cada pessoa enxerga a exposição de uma forma diferente. E isso é muito interessante, porque tem pessoas que se identificam mais com uma obra, com um espaço, com um lugar, outras se identificam mais com as crianças, assim, o que está tendo de retorno das crianças, assim, e como elas estão recebendo essa obra é fantástico, porque, assim, quando você pega criança, você pega tudo. Porque todo mundo ainda carrega a sua criança, né? Então, esse trabalho está resgatando isso. Todo mundo que entra lá, a criança já vem junto. Assim, na primeira sala, você já tem que trazer a sua criança junto para conseguir ter esse impacto na obra. A gente fez a experiência, né, com a minha filha. Eu tenho uma filha de 1 ano. Sim. Durante a montagem toda da exposição, ela participou da montagem, né? Então, hoje ela chega na exposição e ela já sai andando, já sabe o caminho todo. E é um universo tão diferente para ela. Imagina. E que ela ficou tão impactada com aquilo que ela chega e ela tem a sala preferida dela. Então, um aninho, né? Ela chega e ela vai direto na sala dos tubos lá, que ela adora aquela sala dos tubos. Ela vai para lá, porque tem uma obra da Heide que é interessantíssima, com papel machê e tela, né? Aí ela fica olhando aquilo, assim, tentando entender o que é, porque ela vê os quadros em todas as outras, né? Então, nessa ela chega ali e fica tentando entender o que é aquilo, que é um pouco diferente. E no outro lado tem muitos tubos, assim. Aquilo é difícil dela entender, aquilo pendurado, né? Então, todas as crianças têm uma ideia fantástica que a Rosa teve, assim, que esse foi totalmente direcionado para as crianças, que são os cubos, né? Tem essa onde tem a grande tela da Heide, essa que a gente está falando de 12 metros, os dados, né? Que todas as obras estão ali e a criança... Aquele ali é o xodó das crianças, aquele espaço. Das porque tem adultas tem uma ilha... Uma ilha, descrevendo assim para aguçar a curiosidade do pessoal ir lá assistir e prestigiar a exposição. E você pode montar a sua obra, né? Com aqueles dados todos, com cada lado com uma imagem. A Heide fez a composição dela, colocou na parede e deixou à disposição do público para montar o seu com a sua visão. As crianças chegam ali. Outro dia eu cheguei na exposição, só contando um caso, eu cheguei na exposição e tinham 2 crianças numa faixa de 6 e 7 anos de idade. E toda vez que a gente entra naquela sala, ela é outra sala. Porque quem vai na sala, monta a sala diferente. E é uma sala grande, é a maior sala da exposição. Quando eu cheguei, eram torres no meio da sala, enormes, assim. É uma paisagem, né? Que eles queriam uma nova paisagem. Gente, que loucura. Era tão grande, tão alto, as torres que as crianças montaram, que eu cheguei, não vi as crianças atrás da torre e comecei a desmontar para fazer um outro layout. Daqui a pouco, não, esse aqui é o nosso castelo, você tá mexendo... Já tinha nome nas obras, tudo. Isso é lindo, as crianças montam, os adultos também, né? Mesmo a cultura. Mas elas montam, começam a se identificar e procurar nas obras as identificações. A cor atrai muito também. Então, isso que o público vai receber dentro da exposição e o que ele sai impactado, assim, ele tem um impacto, lógico, da beleza das obras que estão expostas, né? Que isso é o carro-chefe, é o principal da exposição. Sim. Depois o ambiente, que te oferece também uma outra imersão artística, e a mensagem que tem dentro da exposição, né? Ela é uma exposição em que você questiona muito e você também é colocado a pensar muito também, né? Você sai com uma mensagem bonita, que eu também não vou revelar aqui para não dar spoiler, mas você passa por todos esses questionamentos dentro da própria exposição e no final você sai com uma mensagem que te faz pensar, assim, olha, realmente... para onde a gente está indo, o que a gente quer com isso, o que eu acabei de receber e o que eu vou levar. A gente queria
muito isso na exposição. Exatamente, Eu acho que essa, tanto as obras, né? quanto a curadoria, quanto tudo que foi discutido, conseguiu, sabe? Cumpriu o objetivo, porque muito todo bacana. Mundo que sai da exposição sai impactado, sai com uma mensagem bonita para levar. E o mais interessante, né? Todo mundo que vai na exposição sai falando, eu vou voltar, e eu vou trazer o fulano, eu vou trazer a família, eu vou trazer porque isso. Quando você vivencia algo, você quer compartilhar, né? Com quem você gosta. Com certeza. É um programa imperdível, não é isso? Imperdível. Eu acho que, assim, a obra da Haide, além das cores, que são muito características, a obra dela é extremamente contemporânea. É uma obra que não tem... É uma obra que não tem idade. Né? E é uma obra muito fácil de se acessar. Você não precisa ser um conhecedor de arte. Então, quem chega se conecta imediatamente. Por isso que a gente fala que as crianças, que o público... Assim, criança, adulto, todo mundo. Criança grande. Todas as idades E uma questão, Cláudia, foi que quando a gente começou a pensar nessa exposição, a Haide veio também com esse desejo de trazer um pouco de leveza, né? Porque tá tudo muito complicado, muito pesado, e onde você olha... E você vai numa exposição para justamente isso. Não, e ela quis... Tem aquele encantamento, né? Exatamente. Era um desejo dela, a gente conseguiu fazer essa seleção com as cores. Muito bacana. A alegria é o carro-chefe dessa exposição. Ela é notória, assim. Aquilo que eu falei antes, reflete a alma da artista e o que é a artista. Ela tá ali na exposição. Quem for na exposição vai conhecer a Haide Lieberman de dentro para fora, de fora para dentro, todos os lados dela. Muito bom. Gente, vamos fazer um bate-bola. É bem rapidinho, tá, Marcelo? Para as pessoas, né, nossos ouvintes, conhecer um pouquinho de cada um de vocês, né? Prato predileto. Prato predileto? Sou da turma, assim, da salada com uma carne... Leve, né? Sou dessa turma. Tá. Você, Haide. Ele fala alemão, né? Pode? Bratkartoffel. Nossa. Eu amo. Delícia. Tem a ver com batata. Batata eu entendi. E você, Marcelo? Eu sou gaúcho. Churrasco. Excelente. Uma viagem inesquecível? Inesquecível? Foi uma viagem para a Espanha. Para as Baleares, para Maiorca. Adoro Maiorca. Tá. E você, Haide? Inesquecível. Alemanha também. Para mim, na verdade, a minha primeira viagem para o Brasil. Ótimo. Porque muito tempo atrás, o Brasil era bem exótico. Muito né? exótico. Então, realmente é isso. Bacana. Você, Marcelo? Marrocos. Eu fiz uma travessia pelo norte do Saara, com as tribos do Saara. Nossa. Foi uma inspiração para um trabalho, foi fantástico. Bacana. Inesquecível. Um livro? Livro. Comer, Amar e Rezar. Eu gosto, eu acho. É uma delícia. Você viaja, né? Você viaja, vai para a Tailândia. Infância na Toscana. Ai, que lindo. Eu tenho uma pessoa que isso já faz antes da última guerra, né? A Segunda Guerra. É uma infância na Toscana. Muito interessante. Anos 30, maravilhoso. Eu desenvolvi essa paixão pelo Espírito Santo. Eu vou trazer uma obra daqui, né? Que é algo que as pessoas precisam conhecer mais a história daqui do Espírito Santo, e a gente tem que conhecer o nosso quintal. Cotaxé, Adilson Vilas. Cotaxé, Fazenda Manchão. É fantástico. Eu conheço Cotaxé. O livro é fantástico. Um projeto. Adilson é fantástico. Um projeto. Pode ser pessoal, profissional. Olha, um projeto que a gente é bem atual, né? Levar a exposição para outras capitais. A gente já está, inclusive, conversando com os patrocinadores, apoiadores. Excelente. E estamos aí. Excelente projeto. Haide? Meu projeto é acompanhar minha filha para Japão. Isso aí, é um sonho que a gente... Você, Marcelo?
Eu tenho alguns projetos, a gente é muito inquieto, no que parece um projeto a gente já quer realizar, né? Mas eu tenho um projeto que é um setor aqui do Espírito Santo, que é um setor enorme, um dos melhores do Brasil, que necessita de cuidado, atenção e tem um potencial gigante, então isso é um sonho, uma companhia de dança oficial aqui do Espírito Santo excelente. Está caminhando. Exatamente. Uma festa. Uma festa? Olha, todos os lançamentos dos nossos projetos, para mim, sempre são as melhores festas. Quando a gente consegue inaugurar, fazer a abertura, a vernissagem de um projeto. Então, agora, recentemente, foi a vernissagem do Fabuloso, que eu amei. Ficou muito bom. Eu, na minha vida, tinha muita festa, né? Então, é difícil. Mas, realmente, uma grande festa para mim era o nascimento da minha primeira neta. Ah, que linda. Isso. Marcelo. Eu vim para o Espírito Santo com um projeto, né, que o Google falou que aqui era o melhor lugar para ter filhos no Brasil, e eu vim para cá com a minha esposa, a gente veio do Rio de Janeiro, e realmente... Eu concordo com o Google, é o melhor lugar do país para criar filhos, e a gente realizou o projeto, e a festa foi o nascimento da minha filha, capixaba, Manu. Capixaba. Isso aí, muito bom. Uma palavra que a definiria? Empolgação. Eu sou muito empolgada. Raide? Como chama? Eu sou... Quando eu nos projetos, no trabalho, quando eu quero uma coisa, eu fico na bola. Determinada. Isso. Você, Marcelo? Eu acho que é persistência e insistência. É isso, eu acho que é isso. Isso. Excelente. Temos que... Então eu me empolgo, ele persiste. Eu me empolgo, ele persiste. Família é... A família, é até clichê falar que família é tudo, né? Mas querendo ou não é. Porque eu sempre falo, se não está bem na família, você não está bem em lugar nenhum. Você não consegue produzir, você não consegue criar. Então, é a base, né? Tá. É muito amor. Também. Eu amo minha família. Família é assim, a gente tem a família de sangue e a gente tem a família que a gente vai construindo durante o tempo, né? Então, é essa família que vai te inspirando todo dia, né? Todo dia você precisa da família para inspirar. Tanto a família de sangue quanto a família que você vai construindo na tua jornada é inspiração. Isso. E Deus é? Olha, Deus, eu acho que independente da crença, Deus é alguém que todo mundo conversa com ele, né? Em algum momento, seja à noite, seja nos momentos difíceis ou nos momentos de agradecimento. Então, é essa força que move, né, o mundo. Raide? Eu acho energia boa. Boa energia, sim, né? Boa energia. Muito bom. Marcelo? Deus é o que fica te guiando no caminho, e ainda mais quando a gente está falando de arte aqui, a gente está falando de cultura, onde Deus está muito presente, porque é uma energia que é tão próxima da alma, e a comunicação de Deus com o mundo vem através da arte também, né? Então Deus é inspiração e Deus é comunicação também. As mensagens dele vêm através dos artistas, dos criativos. Então Deus sempre é inspiração, comunicação e mensagem. Muito bom. Gente, amei nosso bate-papo. Ótimo, adorei também. Parece até que a gente estava assim na mesa. Bate-papo mesmo, assim, foi uma troca total, né? Aqui com a exposição maravilhosa da Raide, do seu trabalho, do trabalho do Marcelo. Estou muito feliz por você ter aceito o meu convite, de participar aqui do meu podcast. A gente é uma honra para nós. A oportunidade de assim, falar um pouco. Te agradecer também, porque assim, não é o único trabalho, né? Pelo menos todas as vezes que a gente sempre fez alguma coisa, você sempre estava apoiando. A cultura e a arte precisa disso, precisa de pessoas como você, sabe? Todos os trabalhos que eu já fiz aqui no Espírito Santo, desde que eu cheguei, você sempre apoiou, você estava sempre lá. Então, é dessas pessoas que os artistas precisam, que o Estado precisa cada vez mais, para a gente poder ter realmente essa divulgação da arte. E pessoas como você também nos inspiram, viu? Bastante. Obrigada.
Fico muito feliz, realmente. Eu amo a arte, exatamente, incentivo, né? Através do meu trabalho, tem a sensibilidade. Exatamente. Sempre gostei muito. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Tá? E eu finalizo aqui mais uma edição do meu podcast e até o próximo.